claro, uma tendência da historiografia para uma fixação muito mais opulenta das datas. E é preciso que a gente comece pensando num ícone, que a história do registro intelectual do Rio Grande do Norte tem, que é o fato da revista do Instituto ser a mais longeva publicação cultural do Estado. Não é à toa que ela completa não apenas chega ao 100ª edição, como ela chega a ser o porta-voz de uma instituição que vai completar o ano que vem 120 anos. Então, veja que é uma instituição respeitável pela idade, com uma publicação respeitável também. E é preciso dizer que a revista do Instituto ela é a mais importante reunião daquilo que muitas vezes e várias vezes, das coisas que não chegaram a livros. Você ou vai aqueles ensaios e aqueles artigos na revista, ou você não tem outra alternativa de saber de determinadas pesquisas, porque infelizmente de velhos autores que não chegaram a publicar livros. Então ela é uma referência importantíssima para se estudar ou para se conhecer a história do Rio Grande do Norte. Nós sabemos que o Instituto nasceu diante de uma luta, nasceu diante da questão dos limites, e foi um tema que reuniu as figuras proeminentes da cidade. Se vocês olharem a ata de fundação do Instituto, ele é fundado em 1902, numa salinha do antigo Ateneu, que ainda hoje existe, ali na subida da Junqueira Hades, a velha sede do Ateneu. Ele não tinha sede, a reunião foi ali, uma ata ao meio-dia em ponto. Então as grandes figuras do Estado lá, Meriçá, o grande jurista, Alberto Maranhão, Vicente de Lemos, enfim, desde todo o Santo, então as grandes figuras, Henrique Casticiano, Eloy de Souza, esse povo todo estava lá, são 29, se eu não me engano, o primeiro grupo, 26, né? É o primeiro grupo que se reúne para fundar. E nasce sob a égide de uma luta, que o Rio Grande do Norte tinha a convicção de que não podia perder grossos, sob pena de perder uma parte do seu território. E isso gera um conflito muito pesado, em que nós começamos com a participação de Tavares de Lira, na época nosso grande historiador, e terminamos usando inclusive o talento e a capacidade de articulação e respeitabilidade de Rui Barbosa. Nós percorremos tudo isso para chegar a uma vitória como chegamos. O que era o Rio Grande do Norte antes da revista? O Manuel Rodrigues tem uma expressão muito boa quando ele fala sobre isso. Era o limbo, era o caos, não era nada. Você tinha a breve notícia histórica da província do Rio Grande do Norte, de Manuel Ferreira Nobre. Antes dele você teve a revista Rio Grande do Norte, fundada por Antônio de Souza, romancista e político, que foi 2 vezes governador do Estado, e escolheu como vice outro intelectual, que foi Henrique Casticiano, e fundou essa revista, que foi, digamos, o primeiro espaço físico real de registro do pensamento intelectual do Estado. Depois disso você tem a notícia de Manuel Ferreira Nobre, que Cascudo preocupou-se quando descobriu que havia apenas um exemplar do Instituto. Ele havia sumido da mão das pessoas. E em 71, se eu não estou enganado, por sugestão de Cascudo e de Manuel Rodrigues, o Instituto Histórico faz uma 2ª edição e depois, anos e anos depois, o Sebo Vermelho faz uma 3ª edição. Ou seja, quando o Instituto nasce, você tinha 2 volumes da revista Rio Grande do Norte, com poemas, ensaios literários, mas aquela coisa ainda meio incipiente, mas de qualquer forma era digamos, um toque de pensamento intelectual interessantíssimo para a época, com mais de 100 anos hoje, mais de um século. E você tinha a notícia de Manuel Ferreira Nobre. Então a revista vem para quê? Ela vem para ordenar o pensamento intelectual, para fazer o Rio Grande do Norte olhar para a sua história e olhar para a sua geografia como partes integrantes e inseparáveis da construção da história do povo norte-riograndense. Não é possível estudar o Rio Grande do Norte, os seus hábitos, os seus costumes, as suas tradições, a sua história, os seus limites geográficos, os seus traços culturais e antropológicos, a cultura indígena, que aqui foi breve, mas em algum momento foi intensa, a presença holandesa, a presença francesa, a presença portuguesa, nada disso é possível sem passar antes pela revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte.